Ora, boa noite, bem-vindos a mais um podcast, este gravado em particular no dia 20 de abril de 2017. Não se esqueçam de visitar o site MKPR Symphony por difundir, sei lá, o que eu ando para aqui a dizer feito parvo. Obrigado às 3 pessoas que mandam a ouvir, não sei quem são, mas se calhar é a mesma pessoa a ouvir 3 vezes. E o tópico de hoje nem sequer planeei muito bem o que seria. Eu diria talvez que vou falar da atualidade, refugiados em Síria, Le Pen, vou falar das políticas de Trump, Coreia do Norte e não vou falar nada disso hoje. Hoje estou mais virado para fazer assim uma introspeção verbalizada para um aparelho que grava, para só depois mais tarde difundir na internet. O que me anda a passar pela cabeça hoje? Eu diria talvez que num acumulado esta semana eu vou chamar este podcast algo como género interações e coincidências. Talvez, depois logo se vê, mas qualquer coisa assim dentro dessa natureza abstrata que é basicamente as nossas vidas cotidianas, com exemplos que acontecem a todos nós todos os dias, que às vezes se tornam assim um bocado num mau dia. Podem se tornar aquela gota que faz transbordar o copo de água, o que já é a nossa fragilidade psíquica em certos dias que nós às vezes temos, infelizmente, porque há dias, como se diz, a vida é o que acontece nos intervalos em que te divertes. Como também há quem diga que 90% da tua vida é a percepção, 10% é a realidade, porque a vida realmente está a acontecer na mesma perspectiva igual para todos. Todos nós estamos a olhar para o mundo da mesma maneira. Se tivermos 5 pessoas a olhar para, sei lá, uma roseira, um cenário, um pôr do sol, estamos todos a viver aquele momento uns ao lado dos outros. No entanto, aparentemente toda a gente tem uma interpretação diferente da realidade que nos está à frente. E é isso que torna estranho às vezes as interações entre seres humanos, porque nós achamos que usamos um senso comum, ou gostamos de acreditar. Fomos às vezes programados a achar que este é que é o meu senso comum. E isso é o que às vezes provoca aquela também doença psiquiátrica que encontraram há pouco tempo para vender mais um medicamento da bipolaridade, porque independentemente de haver raras exceções de pessoas que realmente por algumas sinapses ali que estão cortadas ou não sei o que é que se passa, mas realmente há pessoas... Pronto, o cérebro ainda é um mistério, é quase como um mistério do universo. À medida que sabemos mais do espaço, sabemos mais do nosso cérebro e mais sabemos que nada sabemos porque é complexo demais para compreendermos. Mas é isso que move o ser humano. Nós gostamos daquele desafio que nunca acaba por ter resposta. A única resposta que a nossa vida tem é que sabemos que eventualmente um dia tudo vai acabar porque vamos morrer. E que descanso! Porque viver tempo mais também o Estado punha-me a trabalhar o quê? 480 anos até à reforma? Eu também não estou interessado em viver para sempre, porque a estupidez cresce todos os dias exponencialmente e não é por nada, aprecio todos os dias da minha vida e o milagre que é o nascer do sol e o pôr do sol e o nascer da lua, ou vice-versa, mas há de chegar uma altura que até as nossas cabeças rebentavam com tanto ciclo humano. Acho que faz parte do nosso papel vivermos aquele ciclo regular que até hoje em dia é prolongado pela ciência médica, mas fora a compreensão do nosso próprio cérebro, parece que há uma prevalência em doenças de degeneração cerebral, porque por mais tecnologia que a gente tenha para aguentar o corpo vivo, até o próprio cérebro parece que tem o seu próprio prazo, e quando ele morreu mesmo dentro da pessoa que mantém o corpo vivo graças à ciência de hoje em dia, acabamos por ter estas doenças em que as pessoas mentalmente morrem dentro delas próprias antes do corpo físico até às vezes morrer de uma forma bastante traumática para aquelas famílias que têm de testemunhar esse evento. O único conforto mórbido que podemos tirar disso é que aquela pessoa basicamente já tinha morrido, por isso até teve basicamente, se é que se possa dizer ironicamente, uma morte santa, porque quando morreram já não coabitavam o seu próprio corpo, por assim dizer. É quase como uma ironia da fatalidade, mas independentemente disso, não era por aí que eu queria ir. Eu estava só a falar do bom senso, que é o nosso compasso moral, que é o que nós gostamos de chamar ética ou moralismo. O moralismo sempre teve aquela conotação religiosa, que é a moral, vem sempre baseada em escrituras sagradas ou baseadas numa entidade acima de nós. E a ética é sempre quando se põe ao indivíduo
o poder da decisão, como por exemplo a decisão da eutanásia em países em que o é praticado, fica. Ou até o simples sistema do aborto, a ética do médico é que entra em particular. E se o médico tiver morais, como quem diz, for religioso, é sempre aquele que, por exemplo, não pratica o aborto, não é? Porque a escritura não deixa. São palavras que vêm de muito longe, mas a conotação de origem faz muito sentido. E as pessoas que operam pela ética, às vezes também nós não sabemos bem a quem é que podemos estar a dar, quase como se fosse o poder de Deus outra vez, numa só pessoa, porque a ética daquela pessoa pode estar a ser inspirada através de um paradigma mais, até, sei lá, macabro, mas sempre houve aquele caso do Dr. Kevorkian, que basicamente suicidava as velhotas que lhe pediam clemência pela vida, porque às vezes o nosso próprio... É que deve ser terrível estar naquela prisão do nosso corpo não se conseguir mexer e a nossa cabeça funcionar como funciona agora. Como a minha está a funcionar agora, mas o meu corpo corresponde, é ótimo. Agora, se eu tivesse imobilizado de repente, e reparem que pronto, isso lá está, também só passando por isso é que até me podia motivar a fazer coisas diferentes, mas independentemente disso era um grande handicap. Eu nem um dedo queria perder, nem um olho, nem a audição de um ouvido, nem... É bom ter saúde, como os nossos avós sempre disseram. É mesmo bom ser saudável e normal, porque pelo menos é-nos mais fácil passar por esta vida, que nós sempre achamos que há certos dias que até próprios nós ficamos assim um bocado fartos da nossa... não sei. Disto tudo. E depois lá está. Então vamos começar pelas trivialidades. Coisas do género que nos irrita a toda a gente porque nós passamos por elas todos os dias. Porque são quase como aquela lotaria cósmica que nos põe naquele caminho em que basicamente identificamos um padrão que nos é irritante à brava, como por exemplo, estamos a caminhar numa reta e está ali uma estrada para atravessar. Estamos ainda, digamos, a 100 metros. E não passa ninguém, 50 metros. Não passa ninguém, 30, 20, 10. Estamos a chegar, não é que vem aí um funeral com uma procissão de 20 carros de seguida, mais os carros estão empatados atrás, mais alguém a rebocar um pilar, mais um autocarro atrasado com 4 atrás, mais uma velhota a andar no meio da estrada porque está perdida. E eu só queria atravessar. E é sempre tipo daquela... Epá, parece que é sempre a mesma coisa. Em termos de fogo. Estava-se mesmo a ver. Eu chego ao meu prédio todos os dias. Vivo num prédio de quinto andar. Todos os dias chego ao resto de chão e o elevador está no quinto. É que não podia estar mais longe. É sempre. Se eu tivesse... Se me pagassem €1 por cada vez que eu chego ali e quero vir para cima e o elevador está o mais longe possível de mim, que até me motiva a ir a pé o tempo todo porque o elevador é lento, eu ganhava mais dinheiro do que perdia. Mas se eu fizesse essa aposta e houvesse algum amigo milionário, meu otário suficiente e viciado em jogo que me fizesse à vontade, obviamente depois o meu próprio karma havia de metamorfar o evento em particular. Mas também é uma padronização que nós temos nos nossos cérebros, porque a gente tem sempre a mania de quando encontramos uma coisa que nos irritamos, só quando nós temos a percepção de algo que vemos é que começamos a notar que aquela coisa existe. E isso às vezes até tem muito a ver com a visão, por isso é que toda a gente quando está a olhar para o mesmo sítio, nem toda a gente está a ver a mesma coisa, porque os teus olhos só veem o que tu sabes. Por mais estúpido que isto seja, uma grande percentagem do nosso raciocínio intelectual está a ser processado através da interpretação da visão e o que é que nós estamos a ver, porque nós estamos basicamente a tirar fotogramas dentro da nossa cabeça, ao ponto que às vezes até quando nos esquecemos de um nome, fechamos os olhos a tentar nos lembrar, e isso é involuntário. O nosso próprio corpo sabe o que é que há de fazer, só para tirar aquele overload do nosso cérebro, para canalizar a capacidade toda do raciocínio para a resposta que a gente está à procura, obcecadamente, que às vezes só às 3 da manhã é que acordamos a dizer foi plateu, sei lá, qualquer coisa assim. Mas lá está, isso muda a percepção a toda a gente. Basicamente a gente só vê o que sabe. É como olhar para dentro de um motor de um automóvel e saber do que é composto o motor. Ou olhar para um motor de um automóvel sem perceber nada daquilo. Quem percebe vê aquilo com outros olhos, ou dentro de um computador. Toda a gente sempre me disse que isto tem muitos fios e eu nunca vi fios. Os fios estão à frente do que eu estou a ver. Eu nem sequer os vejo, isso é secundário. Há várias... Por isso é que a vida acontece à nossa volta
sempre da mesma maneira para todos, porque existe uma realidade que está a acontecer. Agora, a descrição que nós temos da nossa própria realidade realmente é algo que é-nos muito pessoal, e quanto mais sincero formos para nós próprios, porque isto no fundo até é tudo um milagre, acaba por ser mais genuíno. Mais uma vez, quando a gente está a chegar à passadeira, eu posso até dar outro exemplo, como um supermercado tipo. Tanto pode estar semi-vazio como pode estar super cheio. Eu não sei qual é o meu dilema, mas eu escolho sempre a fila do grupo de pessoas que é a mais retardada coletivamente escolhida a ver naquele supermercado. Ou não carregam no verde antes de pôr o código, ou não sabem o código. Fora o tempo que estão ali a pôr as coisas no saquinho calmamente, e depois de estarem tanto tempo na bicha é que se lembram de ir à caça no saco do Sport Bill e do cartão de crédito, talvez um deles que funcione, caso eu ainda me lembre do PIN, para fazer o pagamento. E ainda tenho 3 asnos à minha frente. Ainda tenho 3. Vamos lá ver o que é que acontece. O que está logo atrás de mim, e eu com o meu pacotinho de batatas fritas em pack, devido às passadeiras funcionarem com aquele sensor sensor de movimento, basicamente quando não tem uma compra para a frente aciona até apanhar um obstáculo, insiste em pôr a sua garrafa de 2 litros de uma merda qualquer em pé, e cada vez que a passadeira arranca porque a bacana que está a passar as compras está a fazer com que aquilo ande, pum, a garrafa cai-me em cima das batatas. Eu, fogo. Alguns ainda dizem, desculpe, mas são estúpidos, porque continuam a pôr a garrafa em pé. É tipo, já aconteceu uma vez, vai acontecer outra vez, e vai continuar a acontecer até a bacana da caixa conseguir efetuar o pagamento e a bacana embalar. Whatever. E depois ainda há as pessoas tipo estágio 2. A cena cai uma vez, pum, tipo detergente, bacana. E as minhas batatas, ok. Levantam a cena, não, tem que ser uma garrafa redonda porque é assim que eles fazem. Levantam uma garrafa de água, ou de lexívia, pronto. Levantam a cena, pá, cai outra vez. Fogo. Depois lá, tipo, chegam à conclusão, tipo, epá, é melhor pôr a cena deitada. Mas depois não a põem deitada perpendicular à cena, não, a põem mesmo paralelo. E então cada vez que o tapete arranca, a cena rebola para o meu lado. Por isso, até os gestores de supermercados há muitos anos viram que o pessoal era tão estúpido no comportamento das bichas que inventaram aqueles separadores, que é quase como uma guilhotina psicológica em relação ao teu território intelectual e ao teu comportamento social aqui à minha frente. Que, ainda bem que inventaram este separador de plástico. Para defender o meu território no tapete. Porque o people não se sabe portar bem. Depois tenho outro exemplo que é quando estou a chegar à caixa multibanco. Mas eu só me falta cair um gajo de paraquedas a 2 metros da caixa para efetuar 3 pagamentos de faturas quando eu só queria levantar 20 euros sem recibo. Era só isso. Era só. Já está. E ele. E depois engano. É que depois nunca acertam à primeira. É incrível. Mas essa gente tem uma certa utilidade. Porque eu gosto sempre de ser apofático em relação ao assunto. Isto acontece por alguma razão. Esta lotaria cósmica não tem ordenação, mas de certa maneira tem uma lógica. Porque essa gente também me pode estar a fazer um favor em me estar a atrasar no meu tempo. Porque eu basicamente dou por mim a ser um bocado um escravo do meu tempo. Porque o meu tempo é o tempo que eu estou aqui. Porque ele vai acabar. E eu prezo bastante o meu tempo. Gosto muito de aproveitar da melhor maneira o meu tempo. Até inclusive me dou ao luxo de vez em quando de guardar um tempo a mim próprio, estar só a descansar, sem falar, sem nada. Mas basicamente eu estou sempre a correr de um lado para o outro. E estou sempre a apanhar pessoas que perdem montes do seu tempo. Mas também na vida acontece aquelas ocasiões em que as coisas correm bem ou mal, em termos de tu podes te encontrar numa situação boa em que te cruzes com alguém que possivelmente possa vir a ser uma mulher que partiu anos da tua vida porque eras o homem certo no lugar certo e a mulher certa no lugar certo naquele tempo, porque o nosso dia é como o efeito borboleta, começa com vários incidentes, não te deixam atravessar na passadeira, o autocarro atrasou-se,
Houve um evento não programado no trabalho que mudou as coisas, a tua hora de almoço não foi bem assim, chegaste um pouco mais tarde porque havia trânsito, e então a nossa vida acaba por acontecer em timings muito relativos. Em termos das ocasiões, todos nós já tivemos num. Como se diz, quando há alguma vítima de um crime absolutamente, simplesmente e brutal, em que diz-se que era o homem errado no sítio errado. E como também se pode ser o homem certo no sítio certo. E eu às vezes não sei se me irrito de tal maneira com estas pessoas que estão à minha frente na bicha do supermercado ou na bicha do multibanco ou seja lá o que for. Eu fico mais a pensar para mim que se calhar estas pessoas estão-me a salvar a vida, porque quiçá se eu atravessasse a estrada, eu sei que isto é muito hipotético, é muito. Mas é uma possibilidade que a vida, porque a vida é mesmo isto, é possibilidades. Eu nunca sei se aquela pessoa me está a atrasar de certa maneira que eu evito a minha própria morte por uma situação de ocasião temporal. Porque a gente nunca sabe se vai voltar vivos a casa. Eu não passo o meu dia a pensar nisso, não é? Só às vezes, tipo, tento manter a minha compostura e a minha calma quando estou assim perante um ser humano que eu tenho que reconhecer que é igual a mim, por mais que eu esteja ali literalmente a passar-me dos cornos. Porque eu gosto de me despachar, porque eu estou sempre naquela que eu não quero dar a seca aos outros. É assim que eu sou. Eu não curto dar seca, porque eu, pá, eu não sou aquele gajo que está quase a pagar e, epá, esqueci-me de um pepino e lubrificante, é só um bocadinho. Epá, não, eu não sou esse gajo. Eu não gosto de dar seca. Fico extremamente embaraçado se por acaso acabo por dar seca e faço questão de pedir desculpa às pessoas pela seca que estou a dar. E nem sequer me lembro quando é que foi isso a última vez que me aconteceu. Mas de qualquer maneira eu farto-me de pedir desculpa na minha vida porque eu às vezes também passo pelos meus dias e digo as coisas erradas e nada faz melhor em relação à gente. Pelo menos passar uma noite mais ou menos bem dormida e acordar com a mente limpa no outro dia e tomar decisões mais racionais, porque as piores decisões que a gente toma na nossa vida são tomadas impulsivamente. Há sempre aquele equilíbrio. A gente tem que ter calma, mesmo que nos seja exigido uma resposta na altura, temos que estar nos nossos pés e tomar considerações mais. Nós não podemos pensar só numa linha de pensamento, tal como a pessoa que me irrita pode me estar a salvar a vida. Há sempre que levar a possibilidade em consideração. A gente nunca sabe como é que o dia vai acabar para nós, nem para ninguém, para toda a gente neste mundo. É igual para todos. É mesmo igual para todos. A vida é uma lotaria cósmica. Sai-nos um prémio assim que nascemos. Foi a pior corrida que eu ganhei. A corrida ao óvulo. Eu não me lembro lá muito bem porque é que me esforcei tanto, mas sinceramente acho que o caminho era por ali. Acho que é bastante inédito da nossa espécie na altura andarmos até por ali. E por alguma razão absurda lá, tipo, me fecundei. Que até parece um palavrão. E agora cá estamos. Todos nós a interagir uns com os outros. Sempre naquela perspectiva de que nós é que temos o que é que nós temos. Nós temos o que nós conseguimos acumular dentro de nós próprios. Mas depois temos os nossos anjos e os nossos demónios. Temos sempre aqueles dilemas de que eu acho que cria psicoses negar-te a ti próprio e tentar ser uma coisa que não és tu próprio, mas também pode assustar a muita gente o tal caminho de seguir o que pensam, porque às vezes não faz parte do consenso social, e como nós vimos do Ocidente e passámos por aquele clima da juventude em que toda a gente tinha que ser semi-popular, de alguma maneira, se não obtinham a aprovação, o peer pressure dos colegas, e eu apanhei isso aí numa escala muito baixa e até nunca tive assim muitas razões de queixa, porque basicamente sempre me safei bem, sempre curti a minha, sempre tive aquele núcleo de amigos que aparentemente até fizemos história e tal, dentro daquele nicho social que pelo menos deu para satisfazer, pelo menos a mim, em termos do que eu me lembro da minha juventude. Não
foi divertido, é só o que eu posso dizer, e acaba por nos tornar aqueles adultos que depois nós somos, porque eu continuo a achar que nós mesmo como adultos somos um pouco crianças com brinquedos um pouco maiores. É só isso. Eu antigamente brincava com os carrinhos, agora a ideia é o carro. Desenhávamos as casinhas, convém ter uma casa. Pronto, à medida que a gente cresce e depois ficamos mais. Eu acho que a gente não perde a nossa inocência de certa maneira, porque eu já vi tantos amigos meus a crescer desde a infância e amigas que basicamente acabam por ser as mesmas pessoas, mas só num contexto adulto. Mas aqueles defeitos ou virtudes, porque nunca podemos definir ao fim e ao cabo o que é que aquilo é. Pode ter um impacto social na pessoa, mas pode ter. Há sempre uma maneira de pegar numa característica e fazê-la ser boa. Mas acabam por. E isso depois acabam por ter impacto na sua própria relação pessoal, porque isso também vem através de uma interação com as outras pessoas, ou a forma como ela é compreendida ou não entre os outros. Por isso é que temos que começar, à medida que ficamos adultos e o nosso ego cresce, porque a mortalidade caminha a passos cada vez mais largos e o ego só serve para nos protegermos a nós próprios, de continuarmos motivados para estar vivos, não é para tirar selfies, ou como o Sebastian Malicasco chama de lonelies, porque tu tens que estar tão sozinho que nem tens um amigo para tirar uma foto, mas ele chama-lhe lonelies, mas o povo chama-lhe de selfies. Eu acho que a observação dele está espetacular. Acabamos por estar divididos dentro de nós próprios por razões absolutamente absurdas e acabamos por odiarmos muitas vezes a nós próprios. Mesmo que haja aquele dissabor ou discussão, há sempre aquela... E discussão eu nem sequer acho que seja uma palavra negativa. Há sempre... Não me venham dizer que não. Alguém que seja um ser humano acaba sempre por refletir sobre o que fez, mas depois entra aquela cena do orgulho por causa de continuamos a estar na escolinha, o que é que os amigos pensam, porque toda a gente também não tem mais nada que fazer aparentemente, se não falar da tua vida, que é coisa que é mesmo que não me interessa muito, é mesmo a vida dos outros. Mas independentemente disso, obviamente sociabilizo com as pessoas e a vida dos outros, lá porque eu não quero confusão, a confusão vem ter comigo. Isso eu pareço um imã de confusão. Eu só ainda não atraí dois relâmpagos do céu, não sei porquê, porque eu ando sempre aí na rua com o meu chapéu de prata, ou de alumínio, mas pronto. Mas pronto, o que é o bom senso? Como é que a gente interage uns com os outros? Tem tudo a ver com a percepção que nós temos de nós próprios e da nossa vida, que andam de mão junta, andam... Quanto mais nós nos respeitarmos a nós próprios, de certa maneira, respeitamos melhor a pessoa com que estamos a interagir, porque quando essa pessoa te compreende, porque lá está, eu também acho que há pessoas que são absolutamente incompatíveis. Eu sou um bocado. Acho que tudo o que na vida tem valor é 8 ou 80. Eu até posso não gostar, mas compreendo o porquê. Quando gosto, gosto. Agora, quando tudo é 40, é muito medíocre. E isto não é uma analogia em relação ao yin-yang do equilíbrio. Porque até a analogia do 8 e 80 tem mais realidade. Obviamente, o equilíbrio é olhar para os dois lados da questão e saber decidir qual usá-lo no tempo certo. Não é andar ali a balançar na corta do meio. Tens que ser justo contigo próprio, senão tu próprio é que vais acabar por torturares a ti próprio por não teres feito isto ou não teres feito aquilo. Ou... Está na hora de o fazer. Se tu sentes a cena lá dentro, se é 8 ou 80, ou dropa logo e esquece isso, ou faz logo isso, e se não der, pelo menos sabes a resposta e não morres ruído com a falta dela. Porque foi sempre algo que tu sentiste fazer, seja lá o que for. Não te negues a ti próprio desde o momento em que basicamente não estás a prejudicar ninguém em fazê-lo. E por isso é que nós andamos todos aqui a interagir uns com os outros e a bater com a cabeça uns nos outros e a chatearmos uns com os outros e a amarmos uns aos outros. E tudo muda e tudo acaba e tudo começa e tudo... E ao fim e ao cabo é assim é o nosso caminho, porque ninguém chegava a sítio nenhum, não dava para mudar uma vírgula à tua vida. Nem uma vez. Se houvesse aquela pergunta típica de se tu pudesses mudar alguma coisa na tua vida, toda a gente às vezes até tem uma frustração pessoal e diz eu não fazia isto. Eu não mudava uma vírgula à minha vida porque é assim que eu sou. Se eu tivesse mudado uma vírgula a algures, na minha vida não era assim. E eu respeito-me a mim próprio. Eu sou um resultado da minha própria vida. Eu aceito o que vejo e que sinto e que ouço e que aprendo e que interpreto e que interajo.
e que amo e que odeio e que tudo. Estou aqui para viver a experiência humana ao máximo, o mais autêntico possível. E sempre que olho para a frente, por mais irritado que esteja pela situação e faça o meu tipo de humor na minha cabeça, porque eu próprio tenho que me rir um bocado com a situação, eu também não posso negar que um dia vou ficar mais débil fisicamente, vou ficar mais lento, vou começar a perder um bocado, se calhar, o acompanhamento das novas tecnologias, quiçá, eu acho que não, mas lá está. A vida pode-me fazer tomar novas prioridades e eu não quero negar isso a mim próprio, eu não tenho o direito de fazer isso. E se um dia me comportar à frente na bicha, porque não estou a atinar com o novo smartphone que já só se mexe com os pés e está dentro do sapato e faz o pagamento com a cena e não estou a acertar no ok, porque eu não liguei bem a cena na íris e já estou careca e estou farto desta merda. Também vou dar uma seca a um gajo igual a mim, 30 anos mais nova, tipo, a martelar pelo menos dentro da cabeça dele, ao menos façam favor de ter a decência que eu tenho e não dizer nada, estar só a fazer esta tempestade dentro da minha cabeça e no fundo sempre a dar a volta de que compreendo, porque um dia vou estar ali, sorte a minha se eu estiver ali. Pelo menos já vivi com qualidade pelo menos mínima de sair e ir às compras muitos dias desta vida, que são um milagre. E isto foi quase uma diatriba autêntica de alguém que possa ser considerado estupidamente bipolar, mas é assim, é uma questão de perspectiva. Não é que uma pessoa seja bipolar, nem caias na armadilha de pensar que o és. Tu és um ser humano. Se um dia tiveres que defender, cadeira nos cornos. Se um dia tiveres que amar, beijinhos no pescoço. Não há, é assim mesmo. E depois, também vou ser diagnosticado por bipolarismo por causa disso, que eu nem nunca o tenha sido. Eu só acho piada já ter interagido com pessoas que desculpam o seu próprio comportamento, se negam a si próprias com esta doença inventada há pouco tempo da bipolaridade. Que, por alguns casos, por mais que exista, é mais excepcional do que a regra, mas como se vende um comprimido para isso, então vamos convencer toda a gente que é bipolar. Nos países pobres é uma doença que não existe muito, é a bipolaridade. Nem a obesidade na Somália, nem cenas assim. Não, a cena na Somália não é anorexia. Aquela merda mesmo a sério. A gente aqui é que somos estúpidos. Porque metem na cabeça das pessoas ao ponto de se olharem ao espelho e não conseguirem ver o que são. Mais uma vez, a gente vê o que quer ver. É incrível. A realidade está ali à nossa frente e a gente não consegue ver a realidade. Eu fico horas a pensar nestas merdas. Mas eu sou maluco, eu já sei. E com muito prazer, na boa, não mudava uma vírgula à minha vida. Independentemente de ter maus dias, como o que estou para variar a ter hoje. Mas é tudo isto. O mundo é muito grande para a gente se encontrar com alguma coisa de boa. Mas quando acontece alguma coisa de mal, o mundo é tão pequeno que toda a gente vê, toda a gente se lembra. Infelizmente é assim. Podes fazer 1000 coisas boas, toda a gente vai recordar pelo erro que tu tiveste. E esse erro és tu, ser humano. E às vezes esse erro está na cabeça de quem te vê, porque põem-te em algum tipo de classificação dentro do padrão que eles próprios pensam de ti próprio, que não tem nada a ver com o que tu realmente és. E de alguma maneira te classificam. E de alguma maneira influenciam a ti próprio, questionaste a ti próprio. E ao menos nessa hora ser honesto contigo próprio. Ser flexível com o que achas que te foi apontado. E ser risco com o que tu achas que és o que tu és, porque mais vale ficar com poucos e bons do que com muitos e medíocres. Ou 8 ou 80. E pronto. É mais ou menos isto. Eu nem sei bem o que é que eu hei de chamar este podcast em particular. Nem sequer sei. Mas foi assim sei lá, nem sei se faço disto um adendo. Já estou a divagar bastante. Pronto, foi assim uma conversa em círculo, começou em nada e acabou em zero, mas ao mesmo tempo dá pano para mangas. Fiquem bem, paz para todos, estamos todos no mesmo tabuleiro, a única coisa que pecamos é em reconhecer que temos um tabuleiro debaixo dos pés porque não temos nada.
que somos livres, mas mesmo assim ser livre é difícil no meio desta gente com esse privilégio sem reconhecer, porque todos nós vemos as coisas diferentes, apesar de estar tudo igual à nossa frente. E o mundo ser uma realidade inegável. Nós é que temos este feito de não o reconhecer, mais uma vez. Tudo bom? Fiquem bem, paz para todos. Tchau, tchau.